Sessão 1, individualizada com a Daniele Junges Basso, e hoje nós vamos trabalhar, então, Dani, a devolutiva da ferramenta Big Five. Você já preencheu ela, eu estou aqui com o teu acesso, eu vou compartilhar e eu vou te explicar, então, as características do traço, o que significa um traço alto, traço baixo, e você vai se identificando, e depois nós vamos passar também por todas as facetas, trazendo uma visão geral. Tá. Então, eu vou iniciar aqui o compartilhamento. Está aparecendo, Dani? Sim. Perfeito, então. Então, Dani, como nós já conversamos e você conhece essa ferramenta, né? Mas saber, entender como é a nossa configuração de personalidade é um dos recursos que mais nos dão base para termos resultados, para conquistarmos resultados. Por quê? A gente para de brigar contra aquilo que a gente é e passa a entender o que essa configuração de personalidade, que é única para cada um, traz de pontos fortes, de facilidades, de habilidades, assim como também traz de desafios, porque afinal de contas, nenhuma configuração de personalidade ela vai ser só positiva ou só negativa. Nós sempre teremos os prós e os contras, e o mais importante é a gente saber lidar com isso, identificar e lidar. Então, os 5 grandes traços, né, de personalidade, nós temos aqui o neuroticismo, a extroversão, a abertura à experiência, a afabilidade e a consciência ou conscienciosidade, tá? Então, o neuroticismo é o traço responsável por gerenciar as nossas emoções negativas. Então, uma pessoa que tem um neuroticismo alto é uma pessoa que sente muito. Tudo ela sente muito, que se preocupa muito, que sofre muito por antecedência. Imagina, Dani, um sensor de alarme, tá? Um alarme de incêndio, por exemplo, sensor de alarme de incêndio. O neuroticismo alto é um sensor super sensível, super calibrado, que a qualquer princípio de oscilação, mesmo que seja poeira, ele já dispara, tá? Mesmo que não seja fumaça, ele já dispara. Então, o que traz de positivo um neuroticismo alto? É uma pessoa super precavida, é uma pessoa geralmente super planejadora, porque ela tenta se antecipar aos riscos para evitar problemas. É uma pessoa que ela fareja problemas a quilômetros de distância, tá? Isso é muito bom se ela sabe usar isso de maneira assertiva. Porém, também traz desafios, como é uma pessoa que sofre, sente mais e sente por mais tempo, sofre mais. Então, é uma pessoa que vai sofrer por antecedência, é uma pessoa que vai ficar, dependendo das demais configurações, das facetas, sobretudo, que pode ficar ressentindo por muito tempo. É uma pessoa que pode sempre traçar o pior cenário e isso não ser real, né? Embora exista uma probabilidade, uma possibilidade, ainda não é uma realidade. Então, se ela tem essa dificuldade de olhar para aquilo que pode ser e olhar para aquilo que está acontecendo e acompanhar isso com sensatez, o que é bem difícil acontecer com um neuroticismo tão alto, se ela não desenvolve, ela vai ser uma pessoa muito estressada, que acaba interferindo muito no ambiente, às vezes uma pessoa difícil de lidar, porque ela é muito negativa, muito tóxica, muito pessimista, tá? O que um neuroticismo baixo, que é o quê? Um sensor de alarme menos sensível, que precisa de fumaça, precisa de chama para ele disparar. Então, uma pessoa com um neuroticismo baixo, o que isso traz de bom? É uma pessoa que aguenta a pressão, que lida muito bem com adversidades, que lida muito bem com situações não planejadas, flexível, se adapta. E isso é incrível, tá? Esse é o aspecto positivo
do neuroticismo baixo. O que isso traz ou pode trazer de ruim? Uma pessoa que se expõe excessivamente a riscos, talvez uma pessoa que abraça mais coisas do que seria pertinente abraçar, talvez uma pessoa que ela negligencia por não ser tão sensível àquilo que pode dar errado. Naturalmente que isso vai depender também das demais configurações de personalidade. Como é que foi até aí, Dani? Faz sentido? O teu deu 37. Ou seja, você é uma pessoa super dinâmica, super proativa. Pelo que eu percebo até aqui, uma pessoa que se adapta muito bem à pressão, que lida muito bem com várias coisas acontecendo. Geralmente o neuroticismo alto é uma pessoa que ela precisa muito foco. Ela não gosta de fatores, por quê? Ela estressa muito rápido. Não, ixi, meu cortisol é baixinho, Fabiana. É 37. Recente agora eu fiz vários exames, meu cortisol dá 7, 6, entendeu? Então eu tô zen. Para ser empreendedora, tem que ter um neuroticismo. Senão você surta, né? Surta, exatamente. Eu estou escapando ilesa, eu não tomo nenhum medicamento de ansiedade, de nada disso. Porque você também tem muito recurso e nós vamos olhar as facetas também. E a gente vai, na verdade, a maturidade vai nos trazendo também isso, né? Claro que é uma característica minha, mas ela vem se acentuando com o tempo, porque a gente vai entendendo aquilo que dá para mexer e aquilo que não dá. E é isso. Exatamente. E isso é muito, muito bom, porque entender como a gente funciona e desenvolver o que a gente precisa para potencializar a nossa característica, que é o quê? Otimizar aquilo que já é um aspecto positivo do nosso traço, mas também desenvolver recursos para lidar com aquilo que são pontos cegos do nosso traço de personalidade. E aí buscar referência, busca opinião. Eu vejo que você, e essa é uma característica muito forte no neuroticismo, você busca, tá, muito suporte, você busca referências, você é uma pessoa que lê muito, que estuda, que se atualiza. Então, você busca visões diferentes das suas que cobrem os pontos cegos de um neuroticismo mais baixo. Então, você tem muito embasamento e você busca muito suporte profissional, suporte qualificado para te nortear. Então, isso é extremamente assertivo e isso também, possivelmente, é o que assegura o teu nível de assertividade tão alto, tá bom? Vamos, então, ao próximo traço, que é a extroversão. Dani, o que é a extroversão? A extroversão é o traço que olha para a necessidade de interação social, sobretudo, tá? Então, a extroversão é quanto o cérebro humano precisa de estimulação externa para funcionar no modo de motivação ótima. Então, imagina uma linha, um contínuo, onde num lado nós temos o estresse e no outro lado nós temos a apatia, tá? A extroversão regula aonde nesta régua, nesse contínuo, cada pessoa precisa de estímulo, quanto precisa de estímulo para funcionar num modo de motivação ótima. Então, a extroversão alta é uma pessoa que o cérebro dela precisa de mais estímulo externo. Então, por isso que ela gosta de novidade, ela gosta de estar com outras pessoas, ela gosta de ambientes mais agitados, mais dinâmicos, que quando ela está nesses ambientes, o nível de energia dela sobe, tá? O teu deu 86. O que é um 86? Aqui o máximo é 120. Média alta. Ou seja, você é uma pessoa que gosta de conexões, que gosta de estar com outras pessoas, e quando você está num ambiente coletivo, de interação com bastante gente, possivelmente, Dani, é o lugar que você se sente melhor. Faz sentido?
Eu acho que a gente vai desenvolvendo, até por conta do profissional mesmo, né, Fabiane? Porque, veja, quantos anos de sala de aula? Uhum, 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 Então, agora, se você me perguntar, é o seu lugar predileto? Não. uhum. Eu lido bem, mas não é onde eu gosto de estar o tempo todo no Tá. meio de Você gente. acredita, Dani, que essa pontuação 86, ela foi desenvolvida? Foi desenvolvida, com certeza, com certeza. Tá, Mas perfeito, com toda a certeza do mundo. Tá? perfeito, perfeito. Tá, por quê? Olha só, a extroversão baixa, uma pessoa com traço de extroversão baixa, ela tem um cérebro mais estimulado. Ela consegue ter disciplina, consegue ter foco por ela mesma, e eu acredito que você tenha muito disso. Muito. Você não, a pessoa altamente extrovertida, ela tem muita dificuldade em fazer as coisas É sozinha. porque as borboletas te chamam, né? Então, aqui não, aqui ele foi sendo desenvolvido. Eu venho do contrário, tá? Você naturalmente é uma pessoa, você é disciplinada, isso é Sim. evidente. É, Você é muito, focada, muito. né? Me parece que você tem muita autonomia, que você não depende da outra pessoa fazer junto contigo para você fazer. Você toma a decisão e vai, E esse né? é até um problema em certas situações, né? Sim, sim, mas ok, Dani, Não, tá? mas isso foi desenvolvido mesmo, tá? Então, se pegar a minha história pregressa até início de faculdade, eu vou te dar um exemplo claro disso. Eu estudei sempre com a mesma turma, de primeira série do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio. E eu sou filha de vó, tá? Fui criada pela avó, mãe do meu pai. Se eu faltasse na escola, e era um motivo muito justo, porque, imagina, eu Uhum, dizia para minha avó, hoje eu não vou, daí ela dizia para mim, você que sabe, eu ia, claro, porque era eu que sabia, então eu ia. uhum, Mas se eu faltasse, tivesse que pegar uma tarefa, eu não tinha coragem de ligar para um colega. E na sala, eu era invisível. uhum. Por quê? Muito alta, muito. Então, todo um problema de autoestima, de ser vista, de ser valorizada, tudo mais. E eu nunca fui da galera Tá, do tá. oba-oba lá. Até que uma professora me viu. Uhum, E uhum. aí ela me mostrou que eu estava ali. Então, a partir daquilo ali é que veio um E crescente. essa professora teve alguma contribuição na escolha da tua profissão, da tua Poxa, a atuação? escolha da minha profissão, eu digo, eu brinco que é praga de vó. Pegou, porque ela dizia assim para mim: você vai ser professora. E eu respondia: Deus me livre. Uhum, uhum. Né? Então, mas a professora estava lá desde sempre. Né? Aí eu, para escapar de ser professora, virei dona de escola. Então, quer dizer, né? Fui Uhum. por um caminho. Mas tem sim, e é reconhecido. O nome dela é Sônia Verdade, foi minha professora de português da 8ª série. Olha que bacana. E ela me fez. Na época eu morria de raiva, né? Eu achava que era um sofrimento aquilo. Mas ela me fez apagar o quadro, fazer concurso de redação, de poesia, teatro, tudo que você imagina. Eu não sabia dizer não. Uhum, E aí uhum, fui. Então ela me fez um treinamento de um ano. E a partir daí eu tenho consciência desse processo. Que eu passo a interagir mais com o meu grupo, que eu passo a me soltar mais, que eu passo. Eu fui representante de turma, aí eu fui para a faculdade, tinha grupo de estudo, então é a partir dessa quebra aí uhum, que vem isso. Então, e ao longo das décadas, né, vamos chamar assim, a gente vai entendendo o jogo, né, uhum, Fabiane? E aí uhum. você vai desenvolvendo, mas assim, me custa muito estar num ambiente. Sim, muito estimulado, muito É, agitado. E é, nós vamos falar sobre protocolos para lidar com isso, porque é muito importante, e é para isso que a gente faz essa interpretação, Dani. Por quê? Nós vamos olhar as facetas e vamos entender melhor, e possivelmente a tua sociabilidade ela é mais baixa dentro da faceta extroversão, que ela é a principal faceta que
representa esse traço ou que é mais alinhada com a característica mãe desse traço. Então, uma pessoa... E eu me identifico muito com você, porque eu também era tímida, mas lá na frente, lá no palco, eu gostava de teatro e eu gostava de apresentar trabalho, é por isso que eu fui para docência também. Lá eu sentia que eu podia me expressar, olha só. Mas na rodinha, na interação, super quieta, super reservada. E lá eu sentia que eu conseguia dar minha contribuição. E é isso que me fez ser o que eu sou a vida inteira, de ajudar as pessoas, de falar, de ajudar. Fora do trabalho, eu sou uma pessoa muito reservada, muito quieta, embora alegre. Sim. Embora alegre. É. E isso é importante entender por quê. Não tem problema nenhum em comunicar, como você não tem problema nenhum em estar com pessoas. Só que, quando a gente fica muito tempo, esgota, drena. E, sozinha, é difícil não ter motivação, não vai para apatia, vai para o foco, acorda cedo e trabalha, e faz um monte de coisa, e faz projetos. Quando tem muitas interferências e interações, cansa mais. Então, a gente tem que fazer uma exposição gradativa. Sim. Gradativa e se preparar para o processo, né, Isso, exatamente. Vou ter 2 dias de evento com muita gente. Então, já descansa antes, já fica mais na sua, já fica mais introspectiva para carregar as baterias, ir para o evento. E possivelmente, Dani, é a pessoa que nem pensar sair para jantar depois do evento. Deus me livre, até vou. Se for um grupinho menor, né? Se for na farofa, não vou, não. Isso. Quer ir para o quarto, quer tomar um banho, botar o pijama, ficar quieto. Trabalhar um pouquinho, né? Talvez até isso, talvez até abrir o computador, revisar o que foi feito, o que vai ter no dia seguinte. Então, isso é importante. Por quê? Por mais que se desenvolva, que se aprenda a lidar, se faz necessário ter nichos de restauração. É um respeito, né, com a gente. É um respeito. Um autocuidado, né? Então, você sabe até que ponto você pode ir. E quando a gente negligencia isso, é muito provável que vá para o esgotamento. Que vá para um burnout. E aí, é saber, então, aonde eu coloco essa régua para lidar. Hoje, por exemplo, o que eu faço? Eu vou... Normalmente, quando eu vou para algum evento de 2 dias ou mais, eu fico um dia a mais. Então, eu já não volto. Às vezes, eu voltava no mesmo dia ou na manhã seguinte. Agora, eu não faço mais. Eu fico um dia de download. Porque aí você... Uma retirada, assim. Porque senão você volta e você cai na rotina de novo. E acaba que não aproveita o que poderia ter sido desenvolvido ali, pensado, insights, coisas assim. Maravilha. Isso é maturidade, né? A gente vai entendendo. Com certeza. Vai 50 é bom, né, Fabiane? Oi? 50 é bom. 50 é bom, eu estou quase lá, né? Eu 46, né? Chegando nos 46. A partir dos 40 já é bom. Ah, maravilhoso. E é muito legal isso, né, Dani? Porque a maturidade, nos dias atuais, né? Porque se a gente olhar para a nossa idade há 40 anos atrás, éramos duas senhoras que provavelmente já avós, que nem estaríamos pensando em novos projetos, em novos desafios. Hoje, a nossa idade ela é excelente, por quê? A gente ainda tem muita energia, tem muito pique para muita coisa, motivação para aprender coisas novas, para se desafiar, olha para a perspectiva de vida e vê mais 20 anos, 30 anos produtivos, ativos, né? Mas também não somos mais principiante. É legal ter mais de 20 anos de bagagem profissional, 25 anos, porque já tem muito know-how, muita experiência. E aí é saber fazer uso disso, fazer bom uso disso. Mas vamos seguir então aqui, Dani, tá? Abertura à experiência. O teu também deu média alta. O que esse traço configura? Uma pessoa aberta ao novo, aberta a novos aprendizados, aberta a novos padrões, diferentes padrões, a diversidade, a pluralidade.
O que pode ser ruim ter uma abertura à experiência muito alta? A pessoa que gosta do novo pelo novo, que tem muita iniciativa, mas tem muita dificuldade em ter disciplina, em dar continuidade. Então, ela planta muito e colhe pouco. Faz muito, mas muito na superfície. Uma abertura à experiência baixa, Dani, é a pessoa mais tradicional, mais conservadora, é a pessoa que arrisca menos, que inova menos, que busca menos, que talvez aí eu já estou entrando nos desafios, mais acomodada, mais resistente, que trava um pouco o processo, é aquela que pergunta, mas por que mudar se está funcionando? Então, ela traz uma característica muito boa, que é a pessoa que mantém cultura, é a pessoa que é ótima para trabalhar, por exemplo, em algo muito operacional, muito burocrático, que é entediante para alguém de abertura alta, mas alguém de abertura baixa, ela vai lá e foca e faz aquilo do mesmo jeito, tá? Então, esse é um traço também bem importante, o teu deu média alta. O próximo traço, que é a afabilidade. Esse traço, olha só, o teu deu uma pontuação mais alta ainda, deu 96, que é a capacidade de manifestar afeto, tá? Então, uma pessoa com uma afabilidade ou amabilidade alta é uma pessoa que tem facilidade em criar vínculos e estreitar vínculos. Então, é uma pessoa que gosta de boas relações. Na extroversão está mais ligada à estimulação, ao volume de pessoas perto. A afabilidade está ligado à qualidade das relações, tá? Então, pessoas que têm vínculo, pessoas que fazem sentido, gosta de elogiar, gosta de manifestar carinho, gosta de ajudar, de dar feedback positivo, de acompanhar. O que tem de ruim numa afabilidade alta? Aquilo que você já falou, que era, no passado, uma grande dificuldade. Dizer não, se posicionar, dar limite, entender que nem todo mundo merece no sentido de contrapartida aquele afeto, porque a pessoa com afabilidade alta é muito fácil para ela se abrir, ajudar. Está sempre pronta. Está sempre pronta, com certeza, tá? E traz os desafios. Por quê? Próximo a pessoas oportunistas, pessoas predadoras, né? Pessoas dominantes, por vezes se aproveitam dessa característica de personalidade em benefício próprio, exploram, tá? O que uma afabilidade baixa traz de positivo? É uma pessoa bastante criteriosa, é uma pessoa bastante reservada, é uma pessoa que transmite muitas vezes autoridade pela seriedade. Não significa que essa autoridade se sustente e nem que ela seja real, mas ela chega mais formal, mais fechada, mais criteriosa no acolhimento com os outros, tá? O que isso tem de ruim? A dificuldade nas relações. Se ela tiver, por exemplo, um neuroticismo alto também, é uma pessoa muito complicada de se lidar. É uma pessoa muito fria, uma pessoa muito exigente, uma pessoa muito crítica, uma pessoa muito solitária, sozinha. Dificuldade de estabelecer vínculos, de cooperar, de compor, ok? Consciência ou conscienciosidade? Olha só, o traço que deu a pontuação mais alta. Dani, a consciência é o nível de clareza, de consciência daquilo que a pessoa tem enquanto habilidade, enquanto desafio, de senso de responsabilidade, de dever, de obrigação, ok? O que tem de ruim numa consciência tão alta? A pessoa pode se sobrecarregar, meio que abraça o mundo. Tudo é dela. Tudo é dela, ela assume muita responsabilidade sobre as coisas. Então, é uma característica que ela é fundamental. Uma pessoa que tem um nível de consciência baixo, e é interessante porque eu faço isso nas empresas, e os líderes, se tem um que não tem uma consciência alta, pode ter certeza que não vai dar certo.
Não assume. Não assume responsabilidade. E esse é o grande benefício e desafio de uma consciência baixa. É a pessoa mais de boa, é a pessoa que não se estressa, é a pessoa que acredita que filho a vida cria, né? O mundo educa. É uma pessoa que vai fazer o quê, né? Então ela tem uma postura muito vitimista também. Não assumir a responsabilidade sobre aquilo que lhe cabe, ela vai para o vitimismo, porque ela acha que a culpa, se ela não assume a responsabilidade, então a responsabilidade é da outra, É né? do outro, não é dela. É do outro. E como o resultado, né, por mais que ela pode escolher não assumir a responsabilidade, mas a consequência daquilo que ela não faz é inevitável. E aí ela transfere essa culpa para todo mundo, menos para ela. Então ela é muito refém, ela é muito vítima, ela fica muito à mercê da vida, é uma pessoa passiva, é uma pessoa apática, é uma pessoa imatura, tá? Vamos olhar para as facetas agora, então, tá? Vamos lá. Do neuroticismo. Olha só que maravilha, cortisol, baixíssimo mesmo, né? Ansiedade, 5, tá? Super baixa aqui. A raiva também. Olha que interessante, Dani. Raiva 5 e melancolia 5, impulsividade 5. Muito interessante aqui. A tua melancolia baixa e uma impulsividade baixa te trazem muita estabilidade, tá? Muita estabilidade em que sentido? Você nem fica sofrendo, você é muito prática. Melancolia baixa, olhou, resolveu, doeu, aprendeu, segue. Melancolia alta, a pessoa fica revivendo aqui, remoendo, né? Então, esse é um ponto importante. Mas você tem uma impulsividade baixa. Por quê? E essa impulsividade baixa, Dani, é uma bênção na tua vida. Sim. Porque um neuroticismo tão baixo, se tem uma impulsividade alta, é uma pessoa que se precipita demais. E talvez uma consciência baixa é a pessoa que se joga na vida. E se a introversão for alta e o nível de aventura for alta lá na abertura... Deu tudo errado. Deu tudo errado na vida, porque ou a pessoa acaba com a vida dela, ou ela acaba com a vida de todo mundo que está em volta. Isso é bem desafiador, porque é muito difícil frear a impulsividade com essa configuração, tá? Então, a tua impulsividade baixa é o grande respaldo para que o teu neuroticismo baixo seja assertivo. Sim, traz equilíbrio, né, para as coisas. Traz equilíbrio, exatamente. A raiva baixa, Dani, talvez é o que gere a dificuldade do posicionamento, que hoje eu acredito que você faça, mas pode te custar um pouco. Faz porque desenvolveu, porque precisa. Eu acho que vai aprendendo, né? Vai aprendendo, mas quando relaxa, acaba assumindo e trazendo para si talvez muito mais do que precisaria. Entende? Some-se a isso o fato de ser virginiana, e aí você tem... De que dia, Dani? 27 de agosto. Ah, olha só, eu sou 11 de setembro, também sou virginiana. Entendeu tudo. Exatamente. Dani, então, essa questão da maturidade, essa questão do aprendizado são fundamentais, tá? Ansiedade baixa, bacana, você tem maturidade, o que poderia... Pode falar. Mais um pouquinho, filho, tá? Enquanto isso, você faz... Não, leva o seu livro aqui. Dá uma olhadinha no capítulo 4. Vai, subiu já, escapou. Dani, a ansiedade baixa para uma pessoa que tem uma consciência mais baixa, talvez ela poderia ser uma pessoa muito apática, muito sem atitude. No teu caso, não é isso. Raiva baixa é esse cuidado em saber dar o limite, porque a raiva ela tem exatamente essa função de
subir a temperatura para mostrar que aquilo que o outro fez não foi uma legal. baianinha de vez em quando, roda pouco, mas quando roda também Roda é pedagógico. Isso é ótimo e necessário. Necessário, tá? Muito bom. Melancolia baixa, de um modo geral, ajuda muito. Um ponto de observação. Uma melancolia muito baixa, ela pode, pelo excesso de dinamismo, de praticidade, aproveitar menos do que poderia aproveitar as circunstâncias e as memórias. Entende? O que uma melancolia mais alta, um pouco mais alta, que isso também pode ser desenvolvida não para ficar sofrendo, mas para contemplar. Uhum. Relaxar, contemplar, curtir, aproveitar, plenitude, tá? Sim. Então, não sei como funciona, se isso é uma coisa que você desenvolveu no momento de lazer eu consigo olhar para o céu, consigo curtir Sim. o lugar, a música, Sim, né? isso sim. Isso é importante. Uhum. Por quê? É esse contraponto que abastece também a vida de sentido, Sim. de preenchimento, de felicidade. E é muito. Eu tenho muita consciência do processo todo, né? Sim, sim, sim. Então, por exemplo, anos ímpares, para mim, são anos de muito trabalho. Uhum. Eu tenho essa consciência, então eu sei que, por escolha, e para que eu alcance aquele objetivo, eu vou viver um ano de muito mais foco, de muito mais produtividade. Mas não quer dizer que os momentos que eu vou tirar não sejam vividos com intensidade ou muito bem aproveitados. É que aí eu diminuo, né? Conscientemente. Nos anos pares, você diminui um pouco o ritmo ou usufrui mais o degrau conquistado. Por quê? Porque nos ímpares, isso vem acontecendo já há muito tempo, já é consciente, tá? Você me falou numa das nossas reuniões isso, dos projetos novos. Exato, já é um ano que eu mergulho mesmo, porque senão eu estaria mergulhando sempre, né? Então, este foi um processo. Sim. Mergulho num ano, vivo outro, melhoro no próximo. Então, isso tem feito sentido, tem mantido a minha empresa com... Sim, com crescimento. Exato, né? Com a gente sempre se modernizando, buscando soluções, trabalhando mais desenvolvimento dos meus alunos, ali dos nossos sistemas de ensino. E esse foi um equilíbrio, então acho que é legal. Ótimo. Muito bom e muito assertivo também. Deixa eu voltar aqui. Olha só, autoconsciência média alta, ou seja, isso que você está falando, você tem muita consciência sobre você, tem muita clareza, muito entendimento, e isso é mérito e fruto também de todo o investimento ao longo da vida, dessa jornada. E a vulnerabilidade 7, ou seja, está ali na média baixa, né? Então, isso não é algo significativo, né? Porque algum nível de vulnerabilidade sempre teremos, e também é bom, porque é o que nos tem que ter, né? Em algum sinal. É o que nos torna humanos, né? Extroversão, olha só, Dani, aquilo que nós falamos antes, ó, a sociabilidade, tá vendo, né? média alta, sim, mas é 11. Mas olha só aqui, ó, busca de sensações 6. Isso aqui é o que caracteriza, porque olha só, na simpatia 17, na assertividade 17, na atividade 17, nas emoções positivas 18. Super alto, e é isso que torna o teu traço extroversão tão alto, Dani. Mas na sociabilidade, que é o que nós falamos, e na busca de sensações, super baixo. Então, na média, você realmente tem um traço de extroversão mais alta. No sentido de habilidade para interagir. Sim. A simpatia, né? A assertividade. O que é assertividade aqui? É a capacidade de ter eloquência, de se posicionar com autoridade, de ser firme, de trazer convicção.
naquilo que faz, de gostar de assumir o protagonismo, a vanguarda da coisa, tá? Mas, e também aqui emoções positivas, né? E essa emoção positiva 18, alinhada com a melancolia baixa, é o que te torna muito prática, Sim. né? Porque não foca no aprendizado, foca no que isso tem de bom, foca no que dá para fazer, no que dá para melhorar, e vamos lá, vida que Filosofia segue, tá? de Poliana. Isso deu errado, mas isso aqui deu certo. Então... Isso, né? Então, isso é poliana no sentido do olhar positivo e não no sentido, não no sentido da ilusão, de não olhar o problema. Porque me parece, Dani, que você olha o problema e foca na solução. Sim, até porque, entende? né? Não tem como não, né? Não tem como não. Mas a questão da necessidade de estímulo externo para ter motivação, aí é a tua sociabilidade média. Mas, sobretudo, a busca de sensações extremamente baixas. Então, o teu cérebro, diferentemente do que é a característica da maioria das pessoas com extroversão alta, o teu cérebro já é bastante estimulado. Ou seja, não depende de estímulo externo para fazer o que tem que ser feito. Isso é bem importante entender. Então, por mais que a tua pontuação seja mais alta, a tua característica principal é o avesso disso. Tá? Então, talvez, voltando lá atrás, Dani, você era quieta, talvez a tua sociabilidade era mais baixa, mas eu acredito que a questão da simpatia, no sentido de educação, de trato com as pessoas, sempre foi, né? Sim. Da assertividade, talvez, também, assim, tipo, não falava muito, mas quando falava, tinha convicção nas próprias ideias, na propriedade, né? A visão positiva também, né? Sim. E a atividade, olha só, atividade aqui está ligado ao volume de atividades que a pessoa gosta de fazer, que é uma característica, e nessa a tua é alta, que é uma característica da extroversão alta. Gosta de fazer um monte de coisa e, por vezes, várias coisas simultâneas. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Uma pessoa com uma extroversão baixa ou com a faceta atividade baixa é aquela pessoa que é uma coisa de cada vez, porque senão ela estressa. Então, olha como as facetas, Dani, elas trazem muitas informações. Sim. Tá? Muitas informações. Por quê? Na maior parte das facetas, você se identifica com extroversão alta. Tá? Porque você tem um nível de atividade super alto. Tá? E configura também, né, com uma busca de abertura à experiência, que é o próximo traço, também alto. Então, você é dinâmica, você é ávida, você busca, você gosta dessa muvuca de coisas, não de pessoas. Isso. E isso é interessante entender. Por quê? Projetos desafiadores, projetos complexos que dependem de coisas novas, isso te estimula. Só um pouquinho, Fabi. Sim, claro que sim. Oi, pai. Bem rapidinho, que eu estou no atendimento. Pode falar comigo. Não.
Oi, Fabiana, desculpa, era meu pai. Sim, O pai a sem gente problema. sempre tem que atender, né? Sim, sempre tem que atender, não? Tem que valorizar mesmo É, e dar essa atenção, sem problema nenhum, tá bom? Vamos continuar então. Ok, vamos para a próxima faceta, então, da abertura à experiência, uhum. para as próximas facetas. Muito bom, olha só. Fantasia 12. Aqui está ligada a capacidade de criar, de imaginar, de construir soluções. A tua é média alta, você é boa nisso, porém não é a pessoa que seria uma publicitária, talvez. Né? Dentro daquilo que é o teu foco, você resolve, você busca soluções. Então, tem capacidade de criar soluções. Faz sentido, Dani? O tempo todo. Perfeito. Estética, o teu deu 15. O que é essa estética? É não só fazer, como fazer bem feito e Por apresentar. favor, né? A pessoa já vai entregar um serviço ainda. Vai fazer meia boca? Não dá, não, né? Isso aí me custa muito. É, virginiana, né? Eu É, entendo bem, né? Os detalhes, os é. acabamentos, Então, né? veja, eu crio material didático, tá? Mas eu não faço só o texto, né? Eu Uhum, faço toda a parte visual é minha. legal. Então, Acho incrível isso, Dani. Aliás, eu particularmente, eu gosto de começar pela parte visual, inclusive, né? Porque parece que vai dando ah, forma, vai não, trazer. eu não, porque eu trabalho muito com texto dialógico, né? No EAD a gente faz muito isso. E aí, como você vai conversando e construindo o texto, então vão nascendo as estruturas ali, né? Uhum. É muito bom, eu gosto muito de fazer, gosto muito mesmo. É prazeroso, não é, Dani? Estou num projeto aí que não está muito prazeroso, não, mas enfim, estou entregando o meu melhor. Que maravilha. Hoje, um pouco antes de te atender, eu finalizei os últimos parágrafos do livro, Desperte Ah, Sua Essência. E uma das primeiras coisas que, para mim, tipo, eu preciso ver a capa. Olha é, só, é, o meu nível de fantasia é mais alto ainda. Eu preciso ver a capa, eu preciso imaginar ele pronto. E aí vem o texto depois. Né? Então, como é entendi. interessante a gente, É, né, olhar para isso, olhar para os nossos processos. Por exemplo, o portfólio que você vai criar com muita facilidade quando a gente chegar lá, né? Porque vai ser muito bom fazer isso. Eu crio o layout primeiro, depois eu venho com o texto. Então, a gente entender como a gente funciona melhor, né? Facilita muito porque traz assertividade ao processo, traz mais prazer. agiliza, acelera, ele se torna mais fluido, né? Exatamente, maravilha. Então vamos seguir. A emotividade é alta, tá? Que é o quê? Essa capacidade também. Olha só, tua melancolia baixa lá no traço neuroticismo e a tua emotividade alta no traço abertura à experiência. Sofro Então, pouco, mas choro, entendeu? sofre um pouco, mas chora bastante. Por qualquer coisa. E sente muito também no sentido É, positivo. é. Então, essa emotividade alta, Dani, ela também te dá o respaldo naquela melancolia baixa. Uhum. Talvez aí é o teu ponto de equilíbrio. E mais uma vez, olha só, que a tua aventura é 12, mas a tua impulsividade no traço neuroticismo, ela é bem baixa. Assim, Então, essa aventura mais alta é o que te traz dinamismo. É o que te traz esse gosto pelo aprendizado, pela busca. Talvez não seja referente a tudo, seja muito mais ligado àquilo que faz sentido para você. Não é o novo pelo novo, é o novo alinhado com o que eu quero, com os meus objetivos e tudo mais. Tá? Muito Isso bem. é muito característico mesmo, porque aqui em casa o pessoal já sabe, eu não me coloco em situação. Tá. Essa é a minha frase. Eu não me coloco em situação, eu estou olhando o negócio, eu vejo que vai dar errado, não vou. Tá. Então, Olha que interessante isso que você traz, Dani.
Porque, olha só, você tem um neuroticismo super baixo, né? Mas isso que você disse agora é uma inteligência dentro do teu repertório de recursos fantástico, porque uma pessoa com um neuroticismo baixo, geralmente ela se coloca em situação. Eu não me coloco, de jeito nenhum. Eu me preservo muito. Olha só, isso é muita clareza, Dani. Tá? Porque se não fosse isso, provavelmente você arriscaria muito mais, você usaria muito mais e daria muita coisa errada. Então... Né? E daria muita coisa errada. Por quê? Eu associo muito isso, Fabiane, hoje com 50, né, a gente faz análises mais profundas, né? A minha criação mesmo, né? A influência que a minha avó teve sobre, né? A pessoa que eu me tornei, né? Estou me tornando. Você cresceu com alguém, né? De mais sabedoria. Velho, mais equilibrado, né? Então, isso, puxa vida, foi um ganho de vida. Deus me ama muito, me colocou ali naquele lugar. Que coisa boa. Que coisa boa, né? Porque isso é muito importante. E a nossa configuração de personalidade, Dani, ela é fruto de uma equação. Sim. Genética mais ambiente vezes crenças. Essa é a configuração de personalidade. Então, tem uma parte que é genética e a gente não vai mudar. Sim. Mas tem uma parte que é ambiente e que também na infância a gente não escolhe, na vida adulta, em partes a gente até pode escolher, mas ainda assim tem uma parte... Carrega muita coisa. Carrega muita coisa, sem dúvida nenhuma, mas o jeito de pensar. Então tem um conjunto, sem dúvida, né? Bem interessante. E eu venho de uma... isso era muito presente na minha avó. Minha avó, embora não tenha estudado depois do ensino... Sabedoria da vida, né? Do ensino médio, né? Mas ela lia muito sobre psicologia, lia muito... talvez para a geração da tua avó, ensino médio era uma pessoa com um volume de estudo muito acima da média. Claro. Então, tinha muito isso, era uma casa que tinha muito isso, que não existia, eu não sei fazer, sabe? Existia o buscar como que faz. Então, e não com uma característica de você tem que saber, é de vamos descobrir junto, vamos construir, vamos... deve ter um jeito de fazer, era muito isso, então vamos ver como que é feito. E isso, claro, impacta, né, Fabiana? Sem dúvida. Foi uma grande referência, né? Ou... Olha só, e um intelecto alto, né? Ou seja, Sim. Busca informação, busca conhecimento, busca se embasar, busca saber, busca se apropriar. Maravilhoso, tá? E um liberalismo na média. E nós vamos aprofundar isso aqui no próximo traço, que é a afabilidade e na consciência. Por quê? O liberalismo na média, Dani, diz o quê? Você é uma pessoa aberta, já que estamos dentro do traço abertura e experiência, e ele deu uma pontuação alta, mas é na média a questão do liberalismo, porque a moralidade deve ser super alta. O senso, né, a consciência é o traço que deu a pontuação mais alta, então, moralidade, senso de dever, de obrigação, extremamente alto. Então, esse liberalismo na média, ele é bom também por quê? Porque se fosse muito baixo, com uma consciência tão alta, pode ser meio preconceituoso, meio fechado, né? Porque assim, é daquele jeito. Mas na média diz o quê? Eu olho para o novo, eu olho para o diferente. Eu só não embarco em todas as circunstâncias diferentes, mas aquilo que fizer sentido, eu sou aberta. Muito bem. Vamos à afabilidade. Confiança alta, olha a moralidade aqui que eu falei, a deu 19, né? A moralidade, então esse senso de ética, de responsabilidade, de dever que nós vamos ver na consciência, super alto, tá? Altruísmo também alto, então
dentro da afabilidade, né, consegue se colocar no lugar do outro, consegue cooperar com o outro e consegue sentir aquilo que o outro sente. Todos pontuação alta. Aliás, esse é o traço até aqui, Dani, que deu pontuação mais alta em todos. E a modéstia 11. O que essa modéstia 11 pode nos trazer? Ela está na média alta, né? O que a gente pode olhar para ela e você me diz se faz sentido? Por vezes, talvez, você se coloque de uma forma, pode ser que um pouco menor do que a capacidade e a autoridade que de fato você tem. É o conjunto, né? Tá? Então, é legal essa modéstia, não tem problema nenhum, porque você traz um traço também de humildade, né? É muito alta a cooperação, é muito alto o teu altruísmo, é muito alta a tua empatia. Porém, quando necessário, Dani, sem prejudicar as outras pessoas, isso não é prejudicar, não ter receio de assumir o teu lugar no mundo. Sim. Que a professora Sônia, ou Solange, Sônia, da 8ª série, disse, vem cá. Viu? Sônia é verdade. A Sônia é verdade, tá? Então, muito bom. E agora vamos, então, para o último, que é a consciência. Olha aqui o senso de dever, e o de ordem deu 20. Realização pelo esforço deu 20. Autodisciplina, 19. Autoeficácia, 18. E cautela, 15. Mas essa cautela alta, né? Ela é muito dinâmica e prudente, que alinha com o teu neuroticismo. Fantástico, Dani. Por quê? Essa cautela alta é bom porque te traz a prudência, né? Mas como na tua conscienciosidade, o senso de dever, de ordem, de esforço, realização por esforço, todos lá no topo, né? Então, muito bom, muito bacana. É olhar com gentileza. Essa estratégia dos anos ímpares e pares, ela é muito interessante, né? E dentro desses anos ímpares também, que podem ser anos bastante interessantes de crescimento, de aprendizado, de evolução, de aprimoramento, os mecanismos de restauração, os nichos de restauração, sempre importantes, Dani. Eu gosto de dizer assim, ó, sente a temperatura, quando está chegando perto do limite, coloca um pulmão aí, coloca uma manhã, um dia, um final de semana, um feriado, para poder se recuperar, restaurar e seguir bem. Porque é muito fácil ir para, né, um modo de funcionamento workaholic, não é, Dani? Sim. Uma máquina de trabalhar. E sei bem do que estou falando, né? Então, mas a gente vai administrando, vai trabalhando, até porque é muito bom, é muito interessante, mas pode nos custar caro se a gente não souber administrar. E nessa altura do campeonato, que bênção que é a sabedoria de vida e as habilidades desenvolvidas. Maravilha, Dani. Dani, para cada traço tem uma aula, tá? O neuroticismo, uma aula só de protocolos, traço alto, traço baixo, tá? Agora, na terça que vem, nós vamos trabalhar os protocolos para a extroversão, tá? E lá no ciclo 2 da Realize, é um ciclo só de inteligência para resultados. São 30 horas de inteligência emocional com foco em resultados. Você que já tem muito repertório, muito conhecimento, quando você for assistir essas aulas, bota lá no 1,5, 2, que você já deve estar acostumado. Mas eles não... Eu digo por quê? Porque são 2 horas cada aula. Né? Sim, eu cozinho enquanto isso. E tá ótimo. Eu tenho uma mentorada de Porto Alegre que ela me diz assim, é na academia, eu fico escutando vocês, é quando eu estou frustrada, né? Estou viajando de um lugar para o outro, eu fico escutando. Então, divide, né? Vai dividindo em blocos. Vai dividindo em blocos, exatamente. E é muito prazeroso também. Dani,
Agora eu quero olhar para o mergulho na história de vida. Fabi, tá? eu queria te pedir para a gente fazer isso na próxima. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem, Dani. Eu dei um break aqui, mas eu tenho que pegar meu baixinho lá para a gente seguir. Ok. Dani, então na próxima a gente trabalha o mergulho na história de vida e se for viável para você, a gente estende um pouco mais, faz umas 2 horas. Sim, tá. Faz umas 2 horas, por quê? Aí eu trabalho o mergulho na história de vida e já trabalho a ferramenta cordas que eu nem vou te mandar. Tá bom. Eu vou trabalhar na sessão com você para a gente amarrar tudo isso. Por quê, Dani? É a partir do mergulho na história de vida e da ferramenta cordas que a gente vai, na próxima, na terceira sessão, desenhar dores, desejos e persona. Tá bom. Ok? Vamos lá. Dani, Beijo, obrigada. vai lá. Tá. Eu vou pedir para a Ana te enviar o link dessa aula, tá bom? Combinado. Obrigada. Valeu. Tchau, Beijo. tchau. Obrigada eu.